Vamos imaginar a seguinte situação. Uma pessoa sofre um derrame e perde completamente o movimento do braço direito. É uma perda terrível, claro. E então, a equipe médica propõe uma solução que soa, sei lá, quase como uma tortura medieval. Eles decidem amarrar e imobilizar totalmente o braço esquerdo, que está perfeitamente saudável. Nossa, parece completamente absurdo. É contraintuitivo demais, né? Mas essa abordagem, aparentemente cruel, é na verdade uma das descobertas médicas mais milagrosas do nosso tempo. E ela só é possível porque desmonta o dogma mais persistente e limitante da história da ciência. Sim, um dogma que atrasou a compreensão humana por séculos. Aquela crença inabalável de que o cérebro funcionava como uma máquina estática. Exato. A ideia era que a gente nascia com um número fixo de neurônios, tipo um hardware pré-programado, sabe? E que, ao atingir a idade adulta, o cofre era simplesmente trancado. Acreditava-se que os danos eram sentenças definitivas, que o envelhecimento era um declínio inevitável e que o teto intelectual de qualquer pessoa era rigidamente definido pela genética. Ponto final. Mas, felizmente, esse cofre foi arrombado. E a nossa análise profunda de hoje mergulha direto na ciência da neuroplasticidade, para celebrar o fim dessa visão determinista. A gente vai usar como fonte principal o artigo Neuroplasticidade. Seu cérebro pode se reinventar. Isso. O objetivo aqui é explorar como o cérebro humano é, na verdade, como uma argila úmida, um órgão vivo, incrivelmente dinâmico e capaz de transformações estruturais contínuas ao longo de toda a vida. E a literatura científica recente está cheia de exemplos que desafiam aquela lógica antiga. Sim, a gente tem aquele caso clássico dos taxistas de Londres. Ah, esse exemplo é fantástico. Eles desenvolvem hipocampos fisicamente mais pesados e densos só por memorizarem o mapa caótico da cidade. E também tem músicos que reescrevem o próprio córtex motor para dominar um instrumento. Certo, vamos destrinchar isso. Para entender como passamos de uma máquina estática para um órgão que muda de forma dependendo da profissão, a gente precisa olhar para os mecanismos microscópicos. O que é fascinante aqui é que essa descoberta cascateia por toda a experiência humana. A neuroplasticidade não é só uma metáfora poética para aprender coisas novas. Não é figura de linguagem. Capável do cérebro de mudar a própria estrutura e função em resposta à experiência. Tudo que a gente vivencia, tudo em que focamos a nossa atenção, reesculpe a mente em tempo real. E para entender como os taxistas de Londres cultivam essa massa cerebral, precisamos dar um zoom lá nas sinapses. Tá. Tem um princípio fundamental na neurociência formulado pelo Donald Hebb, lá em 1949, que dita as regras desse jogo. É a famosa regra que diz que neurônios que disparam juntos conectam-se juntos. Exatamente. Mas vamos ver como isso ocorre na prática. Por exemplo, quando alguém tenta aprender uma palavra nova em um idioma estrangeiro, os neurônios que representam o som dessa palavra e os que representam o significado disparam sinais elétricos ao mesmo tempo. Só que isso não pode ser apenas eletricidade, certo? Para o cérebro mudar fisicamente de tamanho, algo mais denso, mais material, precisa acontecer lá dentro. Exato, o sinal elétrico é só o gatilho inicial. Quando esses neurônios disparam simultaneamente, a mágica real é a cascata bioquímica que vem logo em seguida. A atividade elétrica faz com que íons de cálcio invadam a célula receptora. Ok. E esse cálcio age tipo um alarme de incêndio biológico. Ele diz para a célula, olha, atenção, isso aqui é importante, precisamos nos adaptar agora. O cálcio então ativa uma série de enzimas que viajam até o núcleo do neurônio. Caramba, vai até o núcleo? Sim, até o núcleo. E lá elas ligam genes específicos e começam a sintetizar novas proteínas. Proteínas que vão atuar como tijolos e cimento para uma nova ponte. Precisamente. O cérebro usa essas proteínas para construir e inserir novos receptores, chamados de AMPA, na membrana daquela sinapse. Com mais receptores, a conexão física fica muito mais larga e sensível. Da próxima vez que o som daquela palavra estrangeira for processado, o sinal passa por essa ponte fortalecida numa velocidade brutal e o significado surge na mente sem esforço nenhum. Deixa eu tentar visualizar isso com uma analogia para quem está ouvindo. Aprender qualquer coisa nova é como tentar abrir uma trilha no meio de uma floresta muito densa. Boa imagem. Na primeira vez, é exaustivo. Tem galhos, tem pedras,
exige muita energia só para dar o primeiro passo. Mas quanto mais vezes se faz esse mesmo trajeto, ou seja, quanto mais os neurônios disparam juntos, a trilha vai ficando limpa. O cérebro vai jogando aquele cimento de proteínas até que a trilha de terra se transforma numa rodovia pavimentada de 8 pistas. A associação se torna instintiva. Essa analogia da rodovia pavimentada ilustra perfeitamente a escala sináptica. Mas o que choca muitos neurocientistas é que essa pavimentação acontece em múltiplas dimensões e velocidades. Como assim? Bom, a gente tem essa mudança nos receptores que ocorre em questão de segundos ou minutos. Mas se a demanda persistir por horas ou dias, entramos na plasticidade estrutural. O próprio neurônio começa a brotar novos dendritos, esparramando novos galhos físicos em direção a outras células. Ele literalmente cresce? Sim. E se a repetição continuar por meses, áreas inteiras do cérebro podem mudar de função, que é a plasticidade em larga escala. E ainda existe a neurogênese, né, que é a criação de neurônios novinhos em folha, principalmente lá no hipocampo. Mas, peraí, existe um problema de engenharia aí. Se o cérebro apenas construísse estradas e adicionasse células sem parar, o crânio ia ficar sem espaço físico. Não ia caber. E o sistema ia gastar uma quantidade de energia insustentável. A biologia tem que ter algum mecanismo de freio, né? Uma observação muito perspicaz. A neuroplasticidade exige destruição, na mesma medida em que exige criação. É o processo conhecido como poda sináptica. Poda? Tipo de árvore mesmo? Isso. O cérebro humano é implacável com a eficiência energética. A regra de ouro é: use ou perca. Se uma rodovia deixa de ter tráfego, o cérebro vai lá, retira os receptores, desmonta a estrutura de proteínas e elimina a conexão para economizar energia. Faz sentido. É por isso que a gente esquece conceitos matemáticos super complexos da época de escola ou aquele idioma que a gente não pratica há décadas. É um sistema de manutenção constante, então. E para gerenciar quem vive e quem morre nessa floresta neural, a pesquisa destaca o papel de substâncias químicas essenciais. E o BDNF é a grande estrela aqui. Ele é muitas vezes descrito superficialmente como um fertilizante cerebral, mas o mecanismo é bem mais profundo. Sim. O BDNF é uma neurotrofina. Ele ativamente impede que os neurônios entrem em apoptose, que é a morte celular programada, além de fortalecer o arcabouço físico das sinapses que estão sendo usadas. É o fator de sobrevivência primário. E a parte mais empoderadora dessa descoberta é como a gente produz esse BDNF, né? Com certeza, porque o estímulo biológico mais potente para inundar o cérebro com essa neurotrofina não é resolver palavras cruzadas. É o exercício físico cardiovascular. Sério? Correr? Pedalar? Sim. O simples ato de aumentar a frequência cardíaca bombeia oxigênio e sinaliza para o corpo produzir BDNF em massa. Isso prepara todo o terreno químico para que o aprendizado aconteça. Agora, voltando àquela história perturbadora do início da nossa análise. Aquela do braço imobilizado após um derrame. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Se a regra é use ou perca, amarrar o membro saudável faz sentido porque injeta uma dose de estresse biológico massivo. Exato. A chamada terapia de restrição induzida revolucionou a reabilitação. Antigamente, a medicina ensinava o paciente que sofreu derrame a compensar a perda usando só o braço bom. O que parece lógico no momento. Parece, mas ao fazer isso, o córtex motor responsável pelo braço paralisado sofria poda sináptica. O cérebro simplesmente apagava aquela área. Ao amarrar o braço bom, força-se a pessoa a tentar, de forma super frustrante e exaustiva, a usar o membro afetado. Deve ser enlouquecedor. É uma demanda extrema que cria um sinal de emergência gigantesco no cérebro. Como a área original que controlava o braço morreu pela falta de oxigênio do derrame, o cérebro começa a forçar o tecido neural saudável e vizinho a assumir o controle motor. Ele literalmente redesenha o mapa do corpo em uma nova vizinhança celular. Incrível! E movimentos que antes eram dados como perdidos para sempre retornam, até anos depois da lesão. Isso é profundamente inspirador, mas assim, levanta uma questão preocupante. Se o sistema nervoso é tão eficiente em se adaptar a qualquer estímulo constante, o que o impede de aprender padrões destrutivos? É possível que o cérebro, sei lá, aprenda a ficar doente? É uma excelente pergunta.
Se conectarmos isso a um panorama maior, percebemos que não é uma falha, é uma consequência da total neutralidade moral da neuroplasticidade. O cérebro não julga se uma experiência é boa ou ruim para sua felicidade. Ele apenas se adapta à repetição. É a neuroplasticidade negativa. Infelizmente, sim. O exemplo mais doloroso disso é a dor crônica. Quando ocorre uma lesão física, os nervos enviam um sinal de alerta super legítimo. Mas se a inflamação persiste por muito tempo, o córtex somatosensorial começa a dedicar mais e mais neurônios para mapear aquela área ferida. O limiar de disparo dos receptores cai. A estrada da dor fica hiperpavimentada. Exatamente. Como resultado, estímulos totalmente inofensivos, tipo o leve toque de um lençol na pele, podem causar uma agonia insuportável, porque o cérebro aprendeu a sentir dor com eficiência máxima. A dor vira um hábito neurológico. E a literatura aponta que dinâmicas semelhantes sequestram o sistema quando a gente fala de ansiedade ou dependência química, né? O mecanismo é praticamente idêntico. Na dependência, a substância química inunda o circuito de recompensa com dopamina. Isso força o cérebro a podar as conexões associadas a prazeres naturais e a construir vias expressas dedicadas exclusivamente à busca da droga. E na ansiedade? No caso da ansiedade crônica, a amígdala, que é o nosso centro primitivo de detecção de ameaças, forma conexões excessivamente densas com o córtex pré-frontal. Uma via expressa de medo é construída. Então, um olhar enviesado de um colega de trabalho ativa instantaneamente a mesma resposta biológica de fugir de um leão. Mas a beleza da plasticidade é que ela tem mão dupla. A terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e as práticas rigorosas de mindfulness não são só conversas de apoio. Elas atuam no nível daquela cascata de cálcio que a gente falou. Sim, elas desfazem as conexões. Ao reconhecer o gatilho da ansiedade e escolher conscientemente não reagir com pânico, a pessoa está negando o disparo simultâneo. E sem o disparo não há cálcio. E sem cálcio não há síntese de proteínas. Aos poucos, as rodovias do medo sofrem a poda sináptica e voltam a ser trilhas de terra. É uma desconstrução ativa do trauma em tempo real. E isso nos traz a um dilema muito contemporâneo da nossa análise. Sabendo que o cérebro se molda ao seu ambiente, como ficam as nossas mentes expostas horas por dia aos smartphones e aquela enxurrada de informações? Pois é. Passar horas fragmentando a atenção entre abas de navegador, mensagens curtas e vídeos de 15 segundos não é um hábito inofensivo. É um experimento neurobiológico não controlado em escala global. As análises sobre a era digital, especialmente trabalhos como o livro A Geração Superficial, do Nicholas Carr, trazem dados muito alarmantes sobre isso. Tem evidências de que a leitura em telas e o consumo frenético de mídia estão literalmente afinando o córtex. Afinamento físico mesmo. Sim. E agora, entendendo a biologia da plasticidade, o motivo fica óbvio. Se a atenção é interrompida a cada 20 segundos por uma notificação, o sinal elétrico no cérebro é constantemente abortado. A cascata bioquímica nunca tem o tempo contínuo necessário para chegar lá no núcleo da célula e sintetizar as proteínas que formam a memória profunda. Nós estamos biologicamente treinando o cérebro para a superficialidade. A gente está atrofiando o cérebro por interrupção. E claro, soma-se a isso a questão da terceirização cognitiva, né? Por que o cérebro guardaria algo na memória de longo prazo se sabemos que o Google vai fazer isso por nós? Exatamente. Para o cérebro, construir e manter memórias de longo prazo custa muita energia calórica. Se a pessoa delega constantemente a função de armazenar informações para a tecnologia, o cérebro aplica a regra do use ou perca. As sinapses responsáveis pela retenção interna começam a ser podadas. Contudo, vale pontuar que a tecnologia em si não é inerentemente má. A ferramenta é cega. Existem métodos que utilizam esses mesmos algoritmos para forçar a plasticidade positiva. A realidade virtual, por exemplo. Ela está sendo usada para criar ambientes controlados de foco para cérebros com TDAH, exigindo atenção prolongada para que o jogo avance. Ou até o uso de softwares de idiomas tipo o Duolingo. Eles são estruturados sobre o conceito de repetição espaçada. Esses sistemas calculam um momento biológico exato em que a sinapse de uma palavra recém-aprendida está prestes a ser podada e emitem um alerta para o usuário revisar. O disparo ocorre novamente, reforçando o cimento de proteínas antes que a ponte caia. Exato, provando que o impacto depende do uso intencional. Então, o que tudo isso significa?
Como a gente sequestra nossa própria biologia para manter o cérebro operando no máximo do seu potencial. A ciência aponta pilares muito claros de manutenção no estilo de vida. O primeiro deles é a atenção singular. Porque a multitarefa gera aquele aprendizado superficial que a gente comentou. Sim, e em seguida, a novidade e o desafio. O conforto e a rotina repetitivas são um veneno neurológico. Se o cérebro sabe prever tudo o que vai acontecer no dia, ele entra no modo de conservação de energia e paralisa a formação de novas conexões. Ficar na zona de conforto causa estagnação. Sem desconforto, não há necessidade metabólica de se adaptar. Outro pilar essencial é a nutrição. A membrana celular, onde os novos receptores AMPA são inseridos, é literalmente construída por ácidos graxos, como o ômega 3. Não se constrói uma parede forte sem bons tijolos. Sem falar no jejum intermitente, que algumas fontes citam como benéfico para a saúde metabólica do cérebro. E, em paralelo, tem o controle do estresse, né? Sim, sob estresse crônico, as adrenais inundam a corrente sanguínea com cortisol. E em altas doses ininterruptas, o cortisol bloqueia completamente a neurogênese. Mas de todos os moduladores da neuroplasticidade que a gente viu, nada parece ter um impacto tão imediato e tão inegociável quanto o sono. Virar à noite estudando ou trabalhando, achando que está ganhando tempo, é uma forma letal de autossabotagem. É biologicamente irracional. O aprendizado que ocorre durante o dia é extremamente frágil. Ele fica na área de curto prazo. É apenas durante os ciclos de sono profundo e sono REM que o cérebro repassa essas experiências e transfere as informações para a memória de longo prazo. A verdadeira consolidação, a síntese de proteínas final, acontece dormindo. Estudar e se privar de sono destrói as conexões recém-formadas. Sabendo de tudo isso, que o cérebro exige atenção singular, sono rigoroso e que o erro e o desafio são vitais, é frustrante olhar para a forma como estruturamos a educação hoje em dia. Nossa, o sistema educacional tradicional é um show de horrores biológico. Eles operam totalmente naquele paradigma estático antigo. Alunos sentados de forma passiva por horas, o que joga a produção de BDNF lá no chão. E o pior, o sistema pune o erro com muita severidade. O que é um contrassenso biológico total. O cérebro opera primariamente como uma máquina de predição contínua. Ele tenta adivinhar o que vai acontecer a seguir. Quando essa predição falha, ou seja, quando a gente comete um erro, ocorre um fenômeno chamado erro de predição. Que é vital para o aprendizado. Vital! Esse momento de falha gera o pico mais agudo de dopamina, alertando todo o sistema nervoso tipo: atenção, nosso modelo de mundo está errado, reestruturem as conexões agora. Errar é o sinal biológico mais potente para o cérebro mudar. Ao punir a falha com notas baixas e humilhação social, a escola simplesmente desliga o motor da adaptação. Sem contar o incentivo perverso daquele cramming, o hábito de estudar tudo de véspera. Sim, a neurobiologia mostra que a repetição espaçada, tipo estudar 1 hora por dia durante 4 dias, é infinitamente superior a estudar 4 horas seguidas na noite anterior. O cérebro não consegue sintetizar aquele volume de proteínas numa noite só. É urgente alinhar como a gente ensina com o modo como a biologia aprende. E se agora dominamos esses fatores nas escolas, como aplicamos isso na outra extremidade da vida? Na terceira idade. Durante muito tempo, envelhecer era visto como assistir as luzes se apagarem. Mas a pesquisa atual sobre a reserva cognitiva conta uma história de esperança. Se a gente imaginar o cérebro como a malha rodoviária de uma metrópole gigante, o declínio natural da idade atua como terremotos, que destroem algumas pontes e viadutos, certo? A tragédia acontece quando a cidade só possui uma rota principal para cada destino. Se a ponte principal cai, o trânsito daquela memória é bloqueado para sempre. Os sintomas do declínio ficam severos muito rápido. Mas, se uma pessoa passa a vida inteira aprendendo, buscando desafios, fazendo exercício, ela constrói centenas de vias marginais e rotas alternativas nessa metrópole mental. O dano físico da idade ainda ocorre, a ponte principal ainda cai. Porém, a infraestrutura é tão rica que a mente simplesmente redireciona o tráfego. A cidade não para. E os sintomas de um declínio são camuflados por anos pela robustez dessa arquitetura. E a ciência comprova que nunca é tarde para construir essas rotas.
Tem estudos mostrando que idosos de 70 anos que aprendem idiomas ou começam a fazer aeróbica conseguem reverter anos de perda de volume no hipocampo. O período crítico da infância existe, claro, mas a janela da plasticidade nunca se fecha totalmente. Isso é monumental. Onde decidimos focar a nossa atenção hoje determina a nossa matéria cinzenta no futuro. Isso levanta uma questão importante sobre a engenharia do futuro. Entender essas engrenagens abriu caminho para tecnologias impensáveis. Hoje, temos pesquisas com interfaces cérebro-computador, temos a optogenética, permitindo ligar e desligar circuitos neurais com luz, e a farmacologia da plasticidade, que no futuro próximo pode criar drogas de aprendizado para modular circuitos neurais sob demanda. O que, claro, vai levantar debates éticos gigantes sobre a equidade de acesso. Mas o fato incontestável é que a caixa craniana abriga um sistema dinâmico. E isso nos leva à reflexão final deste mergulho. A questão não é se o cérebro humano vai mudar. A mudança acontece a cada segundo. A verdadeira questão é quem está dirigindo essa mudança. Exatamente. A biologia não aceita neutralidade. Isso deixa um questionamento instigante para quem nos ouve. Ao acordar amanhã, quem será o arquiteto do caminho neural que vai ser formado? Vai ser uma intenção consciente que busca o desconforto produtivo? Ou será o algoritmo invisível da rede social que captura a sua atenção passiva? Uma escolha de cada instante. Sim. O cérebro da próxima década está sendo construído pela escolha que se faz agora. O maquinário nunca descansa. Até a nossa próxima análise profunda.